Mas vamos lá, o que eu queria te perguntar é o seguinte, assim, até para os nossos colegas aqui, né, você que está lá, que é muito ativo na OAB, e parabéns a isso, e a OAB tem que ser, assim, obviamente, cada vez mais, não só defender classe, mas também ela tem a sua função social, e lá a ESA e tudo. Vamos lá, então, querendo esclarecer os nossos colegas advogados, e principalmente os iniciantes, né, tá mais velho já vai saber, principalmente o iniciante. Veja só, tem um caso aqui que eu li ontem, até publiquei lá no Instagram, vai lá no Leonardo Agostinho 76, vai ter um dos Reels lá sobre isso. E engraçado que eu não estava estudando para o teu caso, estava estudando para outro caso. E eu falei, nossa, isso aqui dá exatamente para a Carol, tá? Para o podcast de amanhã. Que era o caso, o Carlos Klein, hoje é desembargador, né? Enfim, aqui do TJ do Paraná, gosto muito, sempre muito bem fundamentados os votos dele, muito estudioso. O relator era uma pessoa que se passava pela outra, uma mulher se passava pela outra, tá? E acabou entrando num grupo de WhatsApp, que era um grupo de namoro, enfim, se passando por uma menina mais novinha. Pegou a Carol, bonita e tal, com 30, não sei, 20 e tantos anos, não tem 30, né? 20 e poucos anos, tá? 20 e poucos anos. E ela... 18 há muito tempo. E ela tinha 50 e carqueira, quase 60. E daí a conversa não bateu, uma das pessoas aqui falou, opa, mas como é que você fala que tem festa de... participou da festa tal na Itaipu, e tal, de 50 anos, não sei o que, você tem 20 e poucos anos. Não fechou. Sim. Foi investigar. E pegou a foto e falou, opa, não, essa foto aqui é da fulana. Ligou pra fulana e falou, não, eu não participo de nenhum grupo do WhatsApp, não dá mais de relacionamento. Enfim, confusão. Dando moral, pedido de dando moral, por uso de identidade falsa, imagem falsa, tá? Mas o que interessa é, aqui que eu queria falar, porque o caso tá lá, enfim, vejam lá no Instagram, né? A questão é, ali o advogado impugnou, tá? Veja, eu não fiz tal coisa. Enfim, ele afirmou que não teria feito, né? Mas de forma genérica, né? E o que vem, o desembargador Klein vem falando, olha, existem outros indícios, tá? Existem outras provas que corroboram que você utilizou para amigas próximas, depois a outra ligou, e, enfim, ela ameaçou, enfim, tinha outras coisas. Tá? Mas o que eu quero tirar deste julgamento é, quando o advogado vai impugnar, às vezes ele está querendo impugnar o fato, e não o instrumento, ou o meio de prova. E aqui a importância de você dar essa advertência, porque ele vem lá e faz uma alegação meio genérica. Não fui eu, né? Mas na realidade, o que ele tinha que impugnar e até a não adequação da prova. E essa prova pode ter sido manipulada, ela pode ter sido coletada de forma irregular e o juiz não pode conhecer se aquele for o único indício, né? Não quer dizer que você que a parte, mas às vezes a parte não, veja, às vezes a parte não praticou mesmo o ato, houve uma manipulação, mas o colega, o advogado, impugnou de forma errada. Sim, sim. Porque ele genericamente falou, não pratiquei o ato, mas não impugnei a prova que conduzia. Essa é a importância. Eu acho que é isso que os nossos colegas têm que saber. Saber diferenciar a impugnação dessa forma genérica. Não pratiquei. Bom, não pratiquei. Veja, você pode até, assim, quando você está impugnando o documento, você não está impugnando o fato, você está impugnando o documento por si só. Exatamente. Né? Então, você não está impugnando o conteúdo, você pode impugnar o conteúdo, obviamente, mas você vai impugnar, em especial, se preenche os critérios que eu comentei há pouco, que é integridade, autenticidade, cadeia e custódia. Não tendo esses elementos, você não consegue. E assim, para você demonstrar que tem autenticidade e integridade, você vai ter que demonstrar que tem uma cadeia de custódia. Um print não tem cadeia de custódia. E assim, quando você fala assim, você não pode usar um print como prova, olha, eu estava comentando, né, um pouco antes da gente começar aqui, né, o pod, eu estava comentando assim, olha, eu tive um caso que eu tive que fazer uma ata notarial, né, tipo, enfim, final de semana agora, eu fiz uma ata notarial só de constatação do local, né, e tinha várias conversas de WhatsApp, entre as partes, mas que não deu tempo de eu fazer essa ata notarial, porque assim, o cartorário vai lá, né, no lugar, eu não sei se vocês sabem, mas assim, quando a gente faz uma ata notarial de uma diligência externa, ele vai lá, um horário, e ele demora para te dar um retorno, e quando a gente falou assim, então quando a gente for lá fazer, né, pegar esse retorno, a gente já faz dessas conversas. Moral da história.
Ele nos chamou muito final do dia, já não dava mais tempo de fazer. Eu falei assim, ó, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer os prints dessas telas. Mas o print dessa tela não é aquele print só da conversinha. Você vai pegar os dados da pessoa, daquela fotinho, né? E daí agora serve uma coisa prática. Olha, Carol, eu preciso para uma tutela de urgência, que foi o meu caso, para demonstrar isso, né, na conversa do WhatsApp. Cada meio de comunicação vai ter, né, diligências necessárias para você adotar em relação a cada meio. Mas vamos conversar no WhatsApp, que é né, o meio mais fácil. Então, lá naquela conversinha, na conversa do WhatsApp, eu vou pegar a primeira imagem que eu vou trazer numa conversa do WhatsApp como meio de prova não é a conversa. São os dados da pessoa com quem eu estou conversando. Então eu vou lá vou clicar na fotinho do sujeito, vai abrir os dados da pessoa que vai ter o contato dela. Eu vou tirar um print, porque daí assim, isso já começa a dar um indicativo que eu vou conseguir rastrear aquela informação. Por mais que ela não seja, né, a mais adequada forma, né, de obtenção dessa prova, ela já vai dando indícios de validade. Tanto é que se ela não foi impugnada, como você falou. Né? Exatamente. Então assim, este telefone é que está conversando comigo, com esta fotinho. Posso tirar só um pouquinho? Pode. Tem eu não sei onde que eu li, tá? Ou alguém que eu vi. Se alguém está assistindo, primeiro curta e compartilha, hein? Esse papo é muito bom, hein? Não vai me fazer passar vergonha aqui, curta e compartilha. Então, mas eu tive um papo aqui, vejam lá, Dr. Maurício, né? Hoje está fazendo doutorado na Federal, juiz de carreira, enfim, nem ele sabe, eu sou amigo, né? Enfim, ele sabe o quanto que eu admiro ele. Mas exatamente eu fiz essa pergunta para ele, discutimos isso, veja o podcast dele lá, acho que no encontro número 5, né? Na parte número 5. A questão, primeiro, eu não sei se foi ele que me falou, enfim, num dos julgamentos, que era tirar até a foto do indivíduo para deixar só o telefone. Enfim, eu não sei se isso... Não, é porque daí isso você exporta a conversa, né? Porque assim, você tem vários mecanismos de você demonstrar isto, tá? Então assim, veja... porque alguém falaria que a fotinha eu manipulei, né? Por isso que eu queria o telefone, não sei, tá? Não sei. Mas é que daí é o exportar, porque são passos diferentes. Veja, quando eu estou fazendo uma conversa... Você está falando com analfabeto digital, tá? Não, tranquilo. Analfabeto digital. Pode ficar... Você pode falar... Você tá velho, né? Você não sabe usar o WhatsApp, mas, assim, você não sabe que exporta o WhatsApp. Sei lá, eu pergunto para os universitários. Mas é que assim, a gente tem alguns passos. Por exemplo, no WhatsApp a gente tem alguns passos. Essa conversa, né, que você comentou de deletar o contato para exportar a conversa só o número, confere. Eu faço isso também. Mas o que eu tô falando é assim, tipo, nós somos seres... Por que seria isso? É que nós somos seres visuais. Sim, claro. Então, assim, quando eu exporto uma conversa no WhatsApp, eu não sei se, enfim, dependendo do contato que você tem com aquela pessoa, você vai exportar uma conversa que é desde 2022, porque você não seleciona uma parte da conversa para exportar, você seleciona a conversa como um todo. Né? Então, assim, quando eu, Caroline, vou juntar uma conversa no WhatsApp, o que eu faço? Eu não vou fazer uma ata notarial, por exemplo, porque é uma tutela de urgência, não deu tempo e tudo mais. Uma reclamação de juizado de R$2.000. Exato, né? não vale a pena. Não vale a pena, uma reclamação de R$2.000. Mas tem ferramentas mais baratas, tipo esse Verify, ele assim, sai tipo R$30, R$50, não é tão depois caro. Depois você coloca aí pra gente. Ou deixa na descrição do vídeo. Mando pra você. Mas assim, o que a gente faz? Tira o print do contato, que tem a carinha e o contato, tira o dia, né? Começa no dia que você quer conversar e não só daquele local que você quer a mensagem, e tira até o final daquele dia, tá? Isso é um primeiro passo. Transforma em PDF, isso é um arquivo. Você vai fazer em paralelo, você vai juntar 2 documentos. Porque esse daqui é só porque a parte que você quer. É o recorte que você quer chamar a atenção para o teu juiz, tá? A outra parte que você vai fazer é você deletar de fato o contato que você tinha, exportar a conversa que vai vir exportada num contexto amplo, que vai atingir conversas, né, posteriores a que você quer e anteriores, posterior e anterior ao que você quer. Então, você vai juntar. Beleza? Beleza, juntou isso. É o suficiente? É. Para demandas do juizado especial de baixo valor. Perfeito. Você vai não termina o raciocínio. Desculpa, eu estou te interrompendo mais. Imagina. Mas sabe o que eu vejo nisso? Vou puxar para o meu lado aqui
de área que eu também estudei muito, né? Mas sabe que quando você fala isso, eu já vi isso, porque já fui consultado, enfim, também. Quando você está falando desse cuidado, veja, às vezes eu tenho uma conversa com um cliente e amigo, com uma pessoa próxima que tem negócios. E às vezes você tem conversas que você não quer. Claro que não quero, eu não posso expor aquela conversa. Mas justamente por isso que a gente não exporta. Você já imaginou que chega... Vamos pegar o que é mais fácil, né? Se um advogado me chegar lá para fazer uma cobrança de honorários de um cliente que está inadimplente, e ele me exporta uma conversa e o cliente está falando, mas aquela vaca daquela minha mulher, eu traí mesmo aquela vagabunda, e o senhor tinha que ter... Imagina só eu colocar isso dentro do processo, não pedir um segredo de justiça, enfim, tá lá e a vaca da mulher vai lá me acessar. É natural, mas é assim, é gritante o dano que eu causei tentando justificar uma cobrança do direito patrimonial. Então, quando você está falando da seleção, do cuidado, principalmente nos prints, né, é para não expor conversas que não têm relação com o problema. E daí, assim, veja, quando claro, a gente está falando... Só que eu não posso fazer, também não posso perder, daí manipular uma prova e correr o risco de perder ela, correto? Porque assim, veja, quando você exporta a conversa, isso não quer dizer que essa conversa seja 100% íntegra, né? Porque você consegue, eventualmente, né, exportar a conversa, você vai imprimir aquilo lá e você pode, eventualmente, estar selecionando, né, os dias que você quer e tudo mais. Mas esse arquivo, para ele ser íntegro, né, lembrando sempre íntegro, você não pode alterar. Então você vai manter a integralidade dele. Mas só, mais uma vez, desculpe só te interromper, Carol. Imagina. Eu prometo que eu vou ficar quieto. Não, tá tranquilo. É que assim, a minha preocupação a gente quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E o que eu vejo cada vez mais as pessoas, qualquer profissional, tá? Não é só advocacia. Qualquer profissional. Fazer o quê? Ele fazer o mais fácil. Então o mais fácil é exporta tudo e não lê nada. Tá? Mas daí é um risco do profissional, né? Mas quem que vai ser daí responsabilizado? Daí é o teu... Se você está expondo e não está tendo o cuidado e violando privacidade e sigilo, né? Mas para mim é um risco muito grande. Não, né? eu concordo. Então, por isso o cuidado do profissional em manter, e aqui por isso que para mim eu estou querendo essa aula. Sim. Porque eu estou preocupado em manter a integridade do documento, verificar, ponderar qual é a importância dessa prova para o contexto e também a importância do caso, né? R$2.000 e tal, vai o print mesmo, deu o que der, faz o sinal da cruz e vamos lá. Tá? É que nada impede que você faça uma contraprova depois, né? Para não ter o risco de eu também, na correria, não pensar e exportar uma conversa muito longa e estar ali dentro algo que nem o cliente me falou às vezes, né? Nem o cliente me falou e tá lá a conversa e foi. Veja, né? Olha, quando eu junto a exporta só uma você, conversa... Não, assim, pra gente alertar, né? Depois, assim... O risco é de vocês, querem pular de bang jump sem veja, verificar. Se o cliente exportou essa conversa, ele sabe que você vai juntar dentro de um processo, em tese... Né? Não há uma responsabilidade pessoal, desde que ele saiba que você vai juntar dentro de um processo. Agora, se você pediu para ele e não alertou... Exato, daí é outros 500. Mas assim, veja, quando eu junto uma exportação de conversa, porque são assim, quando eu junto exportação de conversa, são aquelas ações baixas, que não tem um valor monetário significante que justifique, às vezes, um custo. Até porque a questão dessas plataformas, até pouco tempo atrás, não eram admitidas ainda pelo juízo como uma forma adequada de coleta de dados, né, de documento. Hoje já tem sido mais aceita, então... Você começa, né, a tatear uma nova seara, né? Você começa a vislumbrar um novo meio de fazer esse tipo de prova. Então, assim, veja, nós temos como formas simplistas, né, que é o print e que é aceito, não é que não... Veja... Que não seja aceito. Exato, ele é aceito como meio de prova desde que não haja uma impugnação pela parte diversa desse documento. Né, que não haja um indício de alteração grosseiro, né, porque o juiz também pode ver, né, essa situação de alteração grosseira e por si só entender que aquela prova não tem credibilidade e assim não valorar essa prova de alguma forma. Agora, quero fazer uma coisa mais... quero fazer uma coisa ainda simplista, mas com maior... detalhamento. Então, daí você faz essa exportação da conversa, tá?
O que vai acontecer? Se a parte contrária impugnar esse seu documento, você tem a chance de apresentar a validade dessa prova. Então, assim, eu tenho um documento, eu apresentei um print, e esse print foi impugnado pelo Léo, eu, quando for apresentar a minha réplica, vou fazer o quê? Uma contraprova falando da validade desta prova, trazendo o quê? Justamente a prova da cadeia de custódia. Perfeito. A integridade e a autenticidade por outro meio. Então, eu vou trazer a mesma prova. Ó, essa prova tanto é verdade que pela plataforma X eu consigo extrair e tá aqui a informação de uma forma inquestionável. Ou, por exemplo, eu vou falar assim, então tá, você está impugnando, então vamos fazer uma ata notarial disso. Daí, vai atestar que essa informação está aqui. Perfeito. Aí eu vou continuar, tá? Não tá ótimo. Daqui a pouco a gente vai continuar mais uma coisa. Para finalizar no judiato da Carol. Vamos lá. Quando você está me falando, perfeito, aqui falando que é uma nota notarial, depois você me fala de outras provas que você entenda a importância, mas para mim só essa aqui já é muito importante. Agora o que eu estava visualizando aqui e advertir os nossos colegas da importância, por isso que o teu tema é muito importante. Tinha que ter sido doutorado, não mestrado. Né? Pois doutorado, você sabe eles que podiam mandar para um doutoradinho ali, fazer os dois juntos e falar, né? Na minha banca, a Tereza Arruda Alvim participou, né? Nossa, aí ela, qualificação da banca tava... E ela fala assim, Carol, esse teu tema era de doutorado. Era mesmo. Mas é que você tinha capacidade, né? Então, assim... eu teria que ter muito mais tempo para... como doutoranda? Não, mas tinha que ter muito mais tempo, porque mas é excelente. Então, assim, se a gente deixar fora, você vai voltar outra hora. Mas veja só como é importante, daí assim, vamos lá para o advogado, que é o advogado responsável. Você e eu sou. Não vamos falar dos outros, tá? Catinha enfim... o Guilherme, que a gente conhece, a comissão, enfim, dos que a gente está falando aqui, o Vitor lá de Maringá, enfim, né? Os advogados que são aqueles advogados preocupados, mesmo no caso pequeno para o caso mega, né? Enfim, a minha preocupação agora para aquele advogado que está ali bem intencionado, não foi para uma pós-graduação, não chegou, então agora entendi aqui. Pensa na cadeia de custódia, quando você está falando cadeia de custódia, eu estou pensando no promotor, Ministério Público, no criminal. Mas é a mesma coisa. Então, é a mesma coisa do criminal. Por isso que é importante. Tanto que eu tive uma amiga minha que assistiu a minha banca, ela falou assim, Carol, eu nunca pensei, eu lido com criminal, né? Mas eu nunca pensei na cadeia de custódia aplicada para prova digital, inclusive no criminal. Claro, perfeito, viu? Perfeito. Né? E ela saiu aprendendo e vai arguir isso muito bem. Pois bem, agora vejam só o que eu queria falar da importância aqui da gente alertar para aquele que é bem intencionado, aquele que está lá querendo aprender, está vendo um vídeo aqui no YouTube, daqui a 2 anos, 3 anos, né? O assunto é cada vez mais atual. Enfim, a questão é, olha que interessante. Primeiro, o advogado chegou lá, imagina uma questão, eu falo que o advogado se esforça, né? Conforme o problema é grande e os honorários serão maiores ainda, né? Aí vai pegar as altas habilidades. Os advogados vão ser os mais esforçados, os mais competentes, aqueles mais dedicados. Infelizmente, assim, né, obviamente que vai vir um pro bono quando a gente tem condição de prestar um pro bono lá 60 anos, daí perfeito, daí você vai fazer para tudo, né? Mas aqui, né, o mundo gira, nós precisamos, vai ter mais esforço, até porque às vezes são bancas inteiras, várias bancas atuando num só caso. Então você imagina num caso, seja lá de família, que eu acho que é um terror, né? Seja num caso de um grande litígio, veja, tem uma briga aqui que eu acompanho, eu vou fazer um vídeo resumo, tá? Que eu chamo de treta, a treta Magalu Kabum, que foi o Kabum, foi vendido para Magalu, e daí baixou, a ação da Magalu caiu lá embaixo, e tá dando uma briga de bilhões, de 12 bilhões de reais, né? Ali a briga é muito grande, tá? E daí você tem uma responsabilidade, tá? O cliente chega para você e fala, doutor, tá aqui as conversas do WhatsApp, tá aqui tudo isso aqui, tá os e-mails, a gente vai entrar em e-mails também, depois se você puder. Sim, enfim, né, e-mail eu acho importante, eu sou dos e-mails ainda, né? Eu gosto muito de e-mail, porque fica registrado no servidor, enfim, tá? Chegou lá, o cara chegou com o WhatsApp, seja com aquela acusação grave em família que acontece muito isso, né? Aquela acusação grave de assédio sobre as crianças, né? Violência física contra a mulher, violência física contra as crianças, às vezes que vira muita baixaria, enfim. Tá aquela informação lá, ou então um grande contrato que tem muitas conversas, muitos pedidos, um aditivo que foi feito milionário em cima de conversas na correria, na distância, tá. O teu cliente chegou e falou, printei, joguei lá, se ele impugnar, aí o cara não impugnou. Eu diria,
se você está num negócio que a tua responsabilidade é muito grande, não deixe, só porque não impugnou, confiando que o judiciário, que o juiz da causa, que o TJ do seu estado, o TRF da sua região, e depois o STJ, e depois o STF, tem muitos Js, Fs, muitos juízes para passar. Mas o que eu te diria é, aqui, eu acho da importância, porque veja só, do problema do imprevisível acontecer, que é uma pergunta que eu fiz para o Maurício também. Falei, tá bom, chegou lá, entrou com incidente de falsidade, sei lá que inferno, ou entrou com uma rescisória. Imagina você tramitou, ganhou, não sei o quê, de repente vem a rescisória, daqui a 15 anos vem a tal da rescisória. E questionando um julgamento, um erro de fato, aquelas teses maravilhosas, mas um erro de fato, uma prova que era falsa, não sei. E essa prova estava lá no meio, um WhatsApp, uma conversa do WhatsApp. Tá? E imagine que esse processo é lá de... imagine que o processo fosse de 2023, o fato ocorrido em 2023, tá? Ou 1900, vamos colocar 2000 ali, enfim, está num celular guardado aqui em 2000 e pouquinho, tá? Só que está lá no Rio Grande do Sul. E de repente vem a enchente e levou todos os celulares, todos os carros, todos os servidores possíveis. Né? O que eu digo é, se você tem só o celular, só o meio físico, eu falei, alguém impugnou aquilo 10 anos depois, porque o processo demora, né, infelizmente, né? 5 anos depois, 10 anos depois. Veja a importância de você ter em outro meio ou ter isso numa ata notarial, que você pode tirar uma certidão, porque de repente aquele objeto, que seria o objeto da perícia digital, não existe mais, porque foi no Rio Grande do Sul e levou, acabou com aquele meio. Então, assim, eu acho que o que eu queria falar, falei demais, né, mas assim, o que eu queria dizer é, veja a importância de você saber não impugnou, tá bom, mas não impugnou, mesmo assim eu estou tranquilo, posso ficar tranquilo? Não, acho que não. Então eu vou lá fazer uma ata notarial. Eu crio mais formas, maiores, eu falo aqui que como eu trabalho com também os direitos reais de vez em quando, os muros de contenção. Você vai fazer um muro de contenção para a enchente não vir destruir o teu terreno, o teu prédio, né? Então você vai fazer muros de contenção. Quando você vai criando essas provas, você vai fazer muros de contenção. Eu acho que é importante, assim, a gente sempre avaliar o cenário, né? Então, assim, enquanto advogado, que nem você falou, a gente é o primeiro juiz da causa. Então, quando a gente é o primeiro juiz da causa, a gente avalia o cenário. Olha, uma ação de R$2.000 do juizado especial não vai sofrer, primeiro que não sofre rescisória, mas assim, não só isso, né, aquela situação que as pessoas não vão se degladiar tanto em relação a isso, por uma condenação que venha de 10, 15, 20, né, ali não é o ambiente que se discute essas determinadas situações. Obviamente que se você puder ser cauteloso, sempre melhor, porque assim, veja, não é uma crítica, mas a gente não sabe como o judiciário vai receber determinadas situações daqui a um tempo. E não é só porque o nosso judiciário hoje está um pouco mais, né, instável, mas também porque nós estamos mudando a forma que nós interpretamos determinadas situações. Então, assim, que nem a gente começou conversando sobre a mudança comportamental, né, da sociedade, não só pela transmissão, né, do analógico para o digital, mas que isso tem uma interferência também na forma que nós interpretamos os conteúdos, como nós recebemos as comunicações, né. Tem um livro que eu acho muito legal que fala sobre a comunicação, né, a comunicação digital propriamente dito, né. Então, assim, veja, quando a gente está passando para esse meio digital, nós percebemos comportamentos diferentes da sociedade. Nós somos cada vez mais imediatistas, nós temos cada vez mais irritabilidade, ansiedade, enfim, né? Isso daqui são as características ruins que eu vou falar assim dentro da sociedade. Mas não só isso, a gente está mudando como interpreta. Por exemplo, alguém ligar para a pessoa muitas vezes é tido como invasivo. Alguém, né, você ir na casa do outro, né, aparecer, tipo, no interior é muito comum. Você não precisa nem ligar que você vai na casa do outro. Você simplesmente aparecer na casa do outro é invasão, né? Então, assim, veja, o que eu quero lhe dizer com esse contexto? Como nós interpretamos o mundo está mudando, né? Como o que nós aceitamos ou deixamos de aceitar está mudando. E está mudando de uma forma tão rápida
que a gente não pode garantir que o julgador daqui 2 anos, que nem você falou, né, Léo, às vezes uma ação judicial demora um tempo, ele vai ter a mesma interpretação do momento que você entrou com a ação a respeito da validade dessa prova, né, da validade não, da admissibilidade dessa prova, né, então assim, veja, se você puder pecar pelo excesso, peque. Perfeito. Né? Perfeito. Porque assim, se você tomou todas, exatamente, se você tomou todas as medidas que eram acautelatórias daquele momento, né, isso é o mais adequado. Veja, é mais ou menos que nem, né, a medicina. Obviamente é um pouquinho diferente, vários princípios e tudo mais, mas assim, se quando você está falando de um erro, né, de procedimento, de diagnóstico, você fala assim, ó, naquele momento, aquela era a melhor conduta e o médico adotou, mesmo que, né, tenha outras condutas posteriores, ele não pode ser punido por aquela conduta. É a mesma coisa aqui. A conduta mais cautelosa qual é? A conduta mais cautelosa, obviamente, vou fazer uma ata notarial, vou fazer, né, vou usar uma plataforma de coleta desses dados que traz minuciosamente tudo, vou guardar isso, vou pegar esses prints, vou guardar a exportação, vou fazer tudo. Beleza, então faça todos esses elementos. Ainda, né, na nossa sociedade, ainda a ata notarial é vista com mais adequação do que essas outras ferramentas. Essas ferramentas têm emergido, né, têm se destacado, né, como plataformas legítimas, né, para você, de fato, atestar fatos que aconteceram no meio virtual, né, como não só a questão do WhatsApp, né, mas assim, veja, páginas de internet, né, tem um site que ele faz, eu não consultei ali, mas diz que ele faz prints, né, e vai guardando isso na criptografia. E daí, se você um dia precisar, claro que ele não faz de todos os sites, vai de alguns sites que são mais, né, recomendados, e que daí quando você quiser acessar, você pega aquilo ali e aquilo lá está testado com uma certificação daquele local, né, que em tese é um meio que tem credibilidade para testar isso. Porque às vezes você quer mostrar, por exemplo, dentro de um site que estava uma informação que te depreciava, ou que uma informação errada, uma promessa, uma venda, né, vamos falar com matéria da CAT, né, do CDC, fez uma oferta que não cumpriu. Mas quando o cara percebeu o erro, o que ele faz? Ele apaga aquilo lá e daí aquilo lá se desmaterializa. Como que eu vou provar que aquilo lá era aquilo se eu não tenho uma ata notarial? Né? Então tem algumas empresas, né, que têm caminhado para esse como se fosse um guarda, né, como que aquele que descobre os dinossauros, paleontólogos, né? Os paleontólogos digitais, né? Que vão mantendo esses sites. Eu não lembro agora o nome da ferramenta, mas depois eu passo para você. Eu coloco na descrição. Né? Então, assim, tem esse tipo de ferramentas que possibilitam, né, você buscar informações mais precisas e seguras a respeito disso. Quer dizer que não vai ser impugnado? Não. Quer dizer que pode ser impugnada a credibilidade dessa empresa? Pode. Como pode ser impugnada a credibilidade do perito, como pode ser impugnada a credibilidade do laboratório de que você faz um DNA, né? Mas, assim, a tendência é que cada vez que isto fique mais condensado, consolidado dentro da nossa sociedade, mas a gente aceite isso como, né, como verdadeiro. Até pouco tempo atrás a gente desconfiava do Google. Hoje em dia a gente procura tudo no Google, né? Então, assim, né, a gente até brinca, né? Deus Google, né? Porque você vai lá no Google, o Google sabe. Mas, enfim, são os hábitos e crenças que estão sendo alterados de uma forma bastante significativa. Se, por exemplo, uma empresa dessas, né, que faz, uma plataforma dessas que faz isso, começa a perder credibilidade, a tua prova também começa a perder credibilidade. Então, assim, você olhar, se você vai usar uma ferramenta como uma plataforma digital para fazer isso, então olhar onde que você está fazendo. Qual é a vantagem de fazer uma ata notarial? A ata notarial é feita por um agente público que goza de
de presunção de verdade do que ele atesta, né? Então, a diferença entre um privado fazendo isso e um público fazendo isso é, obviamente, que o público vai ter maior credibilidade do que esse privado, que se for questionada a sua integridade, ou se, por exemplo, falir, ou se, por exemplo, alguém denunciar, cair numa operação ou qualquer coisa do gênero, vai com isso a validade da tua prova. Claro, perfeito. Né? Aí, mas agora, continuando assim, só para ver, depois você pode me provocar. Sim. E falar, vamos falar de tal coisa, se quiser, tá? Tranquilo. Enfim, mas eu já estou muito satisfeito aqui. Eu só querendo continuar mais em algumas questões aqui do que eu vi dos palpitantes. Não sei se você viu durante a pesquisa. Estamos falando aqui durante a tua pesquisa. Você não é o oráculo das provas digitais, tá? Não é obrigada a ser também, né? Então, assim, do que durante a sua pesquisa você viu. Vamos lá pro meio do dinossauro, que sou eu. Tá. E-mails. Eu já vi questionei, já vi questionamentos. Não, acho que na Justiça do Trabalho sim, muito mais ainda, tá? Mas, assim, e-mail. Você viu discussão com relação a e-mail, servidor manipulado, como é que eu provo o e-mail, passou por não sei quem, ou nem sei como é que passa, enfim. Vamos falar de e-mail só, daí depois eu quero falar de outro problema digital. Os e-mails, na verdade, eles têm validade como meio de prova, né? O que é importante você fazer? Ele também pode passar por uma ata notarial. Se você não for fazer a ata notarial, o que a gente recomenda? Não adianta você fazer aquela impressão em PDF de todos os e-mails que foram encaminhados, né? O que você vai ter que fazer? É um por um, né? Eu mandei o e-mail, imprime em PDF. Eu recebi o e-mail, imprime em PDF. Eu mandei em resposta, imprime o PDF. Eu recebi uma resposta, imprime em PDF de volta. Porque de forma individualizada, tá? E dependendo, daí eu preciso saber, assim, qual é a tua ferramenta que você utiliza. Isso, porque porque assim, nos e-mails tem ali, nas configurações, quando você vai ali dentro do teu e-mail, tem umas configurações que geralmente são 3 pontinhos, e que você vai lá em propriedades, cada um vai ter o seu, né, assim, o Gmail tem um tipo, o Hotmail tem outro, enfim, né, cada um acaba usando uma forma diferente. E lá tem as propriedades dele, em que tem um hash, né? E dentro desse hash você copia isso e junta dentro do processo, que isso já tem uma validade. E tem como você demonstrar ele, né, este e-mail que não fica tão bonitinho, mas que fica com todas as informações, né? E daí você tem um cliquezinho lá, que agora eu não lembro qual que eu sou muito visual, né? Então, assim, eu sei fazer, mas se eu sentar no computador eu te mostro. Mas assim, você vai clicar ali e ele vai aparecer todas as informações. Só que o e-mail que era deste tamanhinho, fica desse tamanhão, né? Porque daí ele vai ter todas as informações de quem recebeu, quando recebeu, do IP que recebeu, o horário que recebeu, né? Todas essas informações. Mas imagina lá, então, daí, tá, eu fiz isso, primeiro, eu peguei e imprimi um por um. Aí o cara vem lá e impugnou, falou, não, esse e-mail é falso, esse e-mail... Aí eu juntei lá, o juiz quer ter segurança, ele vai fazer uma perícia aonde? Veja, ele pode fazer uma perícia dentro... Se o servidor morreu... Não, você pode fazer uma perícia dentro do e-mail, né? Veja, quando a gente traz... O servidor que em tese estaria ali... Isso. Se não vai salvar o IP. O hash lá vai ter... O que vai salvar o IP está aqui dessa máquina. Exato, saiu daqui e foi para cá. Veja, quando a gente traz essas informações, Você sabe que os advogados eles são habilidosos, né, para questionamentos, né? Mas a ideia, quando você traz essas informações, é justamente alguém que é um programador poder, né, receber essas informações e ver a validade, né? Porque daí ele consegue, né, porque é uma língua binária, né? Então, é uma linguagem binária. Então, assim, tipo, ele transforma aquela conversa que a gente não consegue entender numa conversa que ele consegue visualizar a validade em relação a isso. Né? Então, você trazer esses elementos é justamente você possibilitar que possa ter possibilitar que possa, ficou ótimo, mas você propiciar que possa ter, né, eventualmente uma perícia, caso haja, por exemplo, a perda do, assim, o provedor que lhe fornece esse serviço, né, não existe mais. Mas assim, veja,
tem como você, se a pessoa impugnar a tua razão, você pode fazer essa contraprova, né, trazendo mais elementos em relação a isso. Outra situação, por exemplo, que é um caso concreto de uma colega minha que ela advoga para banco. Ela mandou um acordo, né, mandou o acordo e falou assim, ó, tá aqui a guia. E o cara pagou uma guia errada. E daí o cara entrou com uma ação contra, né, a empresa, não contra o escritório, mas contra a empresa, alegando que ele pagou a guia errada, mas ele recebeu essa guia do escritório como acordo. Eu não lembro se ele tinha mandado já a guia, porque geralmente hoje manda a minuta para depois mandar a guia. Moral da história, o cara pagou e caiu num golpe. E daí o cara estava falando justamente o quê? A teoria da aparência, que eu recebi esse e-mail, que estava tudo certo, que veio do e-mail deles e tudo mais. O que eles fizeram? Eles pediram uma perícia, né, informática, né, e fornecer um acesso a senha e login do computador, e a outra parte se recusou a fornecer a dela. Então, o que foi atestado? Foi atestado que o e-mail que partiu do escritório não saiu com aquele boleto. E, portanto, porque ele se negou a prestar, né, as informações, né, entendeu-se que aquele boleto foi criado. Ele não se sabe quem enviou para ele, mas certamente não foi a instituição financeira, portanto, não teria, né, o dever, né, as obrigações estariam mantidas e não haveria quitação em relação à situação. Então, veja, vão aparecer coisas dentro do nosso dia a dia que parece bizarro, né? Alguém alegando assim, cara, eu recebi... veja, pense a loucura que não é dentro do escritório. Receber uma petição, né, uma petição inicial falando que está quitado, que houve o pagamento de um boleto, né, e que para um terceiro que não é a instituição financeira ou o escritório da advocacia, né? Então, assim, a auditoria que se implanta, toda essa situação para atestar, porque até você provar que focinho de porco não é tomada, né? Você acaba tendo esse cuidado. E daí, dentro dessa questão de prova digital, assim, sendo bem, e não só prova digital, mas contexto digital, a gente nota que cada vez mais as pessoas são vítimas, né, de golpes. Fraudes digitais. Né? As fraudes digitais estão cada vez maiores. Então, assim, a gente precisa ter esse dever de cautela, até como advogado. Porque, assim, olha, eu recebi, eu cuido de algumas ações bancárias e eu recebi uma proposta de quitação de um cliente. E a fotinho era a fotinho do escritório, tudo certinho, sabia todos os dados do processo, sabia todos os dados para acordo do veículo, tudo bonitinho, né? Daí eu falei assim, não, a proposta está muito boa, falei com o cliente, daí voltei com ele, falei assim, olha, então me mande a minuta para eu ver. Daí ele me mandou a minuta, ele não precisa de minuta, só tendo o boleto aqui com que tá, quer dizer, me mandou a minuta e me mandou um boleto. Daí eu olhei aquele boleto e falei assim, tá, mas o beneficiário não é o mesmo. Daí ele, não tem problema. Eu falei assim, você já olha assim. Daí você já, opa. No boleto, o beneficiário estava certo. Só que quando você clicava no código de barras e ia ver para quem era o beneficiário, era outro. Então, assim, esse cuidado que a gente, enquanto advogado, também começa a ter. Porque se a gente manda para o nosso cliente esse boleto, nós temos a responsabilidade porque nós não atestamos isso. Veja, o nome do advogado estava certo na minuta, né, do advogado patrono. Daí, o que eu fiz? Eu liguei, né, para a assessoria do banco, quer dizer, liguei para o banco, tentei verificar com o banco se era essa assessoria, perguntei se esses contatos estavam certos e eles falaram, não, esses contatos não estão certos. Então, veja, golpe, né? Então exige que nós tenhamos atenção cada vez maior dentro até da nossa profissão. E por que eu estou falando das fraudes? É porque, assim, veja, eu poderia ter feito um cliente ter um prejuízo e que eu seria responsável pessoalmente, né, na minha atividade, porque eu não tive um dever de cautela, né, em coisas que a gente acreditava que até pouco tempo atrás não aconteciam. Né? Não, perfeito. Perfeito. Eu lembro, eu também tive um caso, a lei de fraude, né, de boleto também, enfim, eu estou jogando para um grupo empresarial que
fraudava os seus boletos, porque é um grupo que vendia muito um determinado tipo de serviço, né? E se fraudava os estelionatários. E daí os meus clientes, nós tínhamos alertado desde o primeiro momento, olha, coloca no site o aviso muito claro, você fala para todos aqueles clientes empresariais que te procuram, se for ligar para o telefone, é uma ampla campanha na cidade falando, olha, tem golpe do falso boleto, tem golpe do falso boleto. Não deu bala, não deu 4 meses depois, vem alguém lá, depositei 10 mil e vocês não entregaram tal serviço, né? Não interessa qual é. Enfim, não, olha, você caiu num golpe, tá aqui o alerta. Se você entrou no site, você viu, você tinha condições de verificar no código de barras, que apesar de estar lá o nome da empresa, ia para o terceiro. Ia para o terceiro e tal, você cautelou, tanto que ele entrou à justiça e obviamente perdeu. Então, assim, há muita cautela aqui, e principalmente ainda mais... Em especial na orientação, né, Léo? Porque assim, veja, se aconteceu isso, você tem que orientar enquanto advogado, você tem que orientar o teu cliente a advertir a todo mundo que... Olha, estão usando os meus dados, porque se você não fizer isso, claro, você pode ser responsabilizado por omissão. Exatamente, por isso que tem que ter esse cuidado. É só você pensar, não é um problema meu. Claro que é um problema seu. Não adianta, mas eu fui lá e fiz o boletim de ocorrência. Não basta o boletim de ocorrência. Não vai bastar, porque você tem que tentar de todas as formas, baseado no princípio da boa-fé, cooperação, obviamente, né? Você está prestando, assim, de todas as formas, tentando acautelar quem vai trabalhar com você, ou depende de alguma forma com você, de cair num golpe, de perder algo do seu patrimônio, a proteção ao próprio patrimônio da outra parte, né?